Paz do Senhor para todos, queridos, alunos, professores, a comunidade do Seminário Teológico Betel Brasileiro. Graças a Deus, todas as semanas a gente tem se reunido aqui para orar, para falar com Deus, para cantarmos um louvor ao Senhor. E é um prazer muito grande estar aqui junto com vocês. Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Abrir aí a sua Bíblia em João 11. Hoje o pastor Márcio vai estar dando continuidade à mensagem que ele começou na semana passada. Vou ler um versículo só aqui, para justamente não tomar muito tempo. João 11, 35. Diz assim: Jesus chorou. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, fala aqui que Jesus chorou. Dentro dessa temática que o pastor Márcio tem trazido, falado sobre a ansiedade, nós vemos que o nosso Senhor, nosso Mestre, ele chorou ali diante da morte de Lázaro, diante de todo um contexto. E Jesus, como ele veio em carne, ele manifestou muitos sentimentos, muitas ações, que é comum a todos nós. Nós vivemos de uma sociedade que às vezes nos ensina que nós temos que ser fortes, resistentes, que nós não podemos chorar, que nós somos vitoriosos, que vencemos sempre, mas a gente sabe que não é bem assim, não é? Nós muitas vezes somos fracos, muitas vezes sofremos, muitas vezes sentimos vontade de chorar, e é bem simples. Quando a gente sente vontade de chorar, a gente precisa chorar, colocar nossa vida diante do Senhor. Gostaria de fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado a Deus pelo Seminário Teológico Evangélico Betel. Muito obrigado por cada aluno que se matriculou. Muito obrigado por cada aluno que tem perseverado. Deus, oramos, ó Pai, por aqueles que desistiram, por aqueles que trancaram a matrícula, Pai, que eles possam retornar. Deus, agora nós vamos iniciar um novo trimestre, ó Pai, e que nossos irmãos, nossas irmãs estejam juntos conosco, Pai querido, para se formados no bacharelado, no curso básico de teologia, ou em qualquer outro módulo, ó Pai, que tenha dado início, Pai, que todos, ó Pai, possamos perseverar, mesmo diante das aflições. Assim, Deus, nós te oramos, ó Pai, que o Senhor ministre graça aos nossos corações, receba, Deus, nosso louvor, nossa oração, e usa o teu servo, o pastor Márcio, que vai dar continuidade, Deus, à mensagem que ele iniciou na semana passada, Pai. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o aluno Lucas já entrou. Lucas Fialho está aí. Lucas, passo para você para ministrar o louvor junto conosco ao nosso Deus. Amém. Peço perdão aí que eu cheguei agora em cima, o celular descarregou, eu estava dando uma carguinha aqui para poder entrar na reunião. Queria louvar os irmãos, louvar Deus, com os irmãos, um hino da harpa, que me lembrou a palavra da última capela, sobre ansiedade e tal. E como teria continuidade hoje, e eu pensei num hino que fizesse uma referência a esse tema. E nada melhor do que, como Paulo diz, pensar nas coisas, tudo que é bom, tudo que é justo, que é amável, que é de boa fama, nisso pensai. Um dos remédios para a ansiedade. E nada melhor do que a gente pensar que o nosso Redentor vive, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, e porque ele vive, não tenhamos temor nenhum, temor não há, Mas nós bem sabemos que nós sabemos que ele, a nossa vida está nas mãos dele, e tudo é para a glória dele, justamente porque ele vive, Que esse possa ser o melhor remédio para combater qualquer ansiedade. Irmãos, os irmãos possam louvar comigo neste momento. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meu pecado,
mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, glória a Deus. Obrigado, Lucas. Deus continue te abençoando. Passo agora a palavra para o nosso pastor Márcio. Amém, irmãos. Eu vou tentar aqui ser mais objetivo hoje, mais do que eu tenho sido, porque não tem como pregar aqui uma mensagem, né? E explicar nos mínimos detalhes. O pregador geralmente fica ansioso, porque ele quer passar tudo, mas não há como. Então, vou tentar, até para não prejudicar a aula dos irmãos, dar continuidade ao assunto. Filipenses capítulo 4. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 9. Lembrando do nosso versículo base, que é o versículo 13, que diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Graças a Deus. Tenho falado aqui sobre superar a ansiedade, ou se prevenir, né, quanto a esse sentimento, com esse estado, né, de apreensão, de mal-estar, e que atinge a muitos brasileiros, principalmente nesse contexto de pandemia. Nós introduzimos, na semana passada, falamos exatamente sobre esse contexto e quais são as consequências, né, dessa ansiedade. Fizemos essa distinção entre a ansiedade que é natural, que é comum, e essa ansiedade que é prejudicial, essa ansiedade que chega num nível que já prejudica a sua vida, né, como um todo. A ansiedade é essa preocupação, essa angústia, esse medo acompanhado, às vezes, de um despertar físico intenso. E por isso que há reações físicas, psicológicas e até mesmo espirituais para aqueles que estão vivendo numa ansiedade mais doentia, vamos dizer assim. Falamos dos fatores que geram ansiedade, que são as doenças, os perigos, e esse período de pandemia está acelerando aí muitas pessoas ansiosas com distúrbio de ansiedade por causa dessa ameaça, né, que é a doença, que é a morte, né, a separação, e outros fatores que a gente falou aqui, o medo, os conflitos, né, nas decisões, uma decisão importante que você tem a tomar.
necessidade não satisfeita, nós falamos, né? Você tem a necessidade de segurança e não é satisfeito, e isso gera uma ansiedade, uma tensão, às vezes até um pânico, né? Então foi isso que falamos. Depois entramos no contexto bíblico do apóstolo Paulo, que escreveu que estava confinado, estava ali em isolamento com a sua prisão. Falamos da personalidade de pessoas, né? Algumas que já têm uma inclinação natural na personalidade de uma característica mais ansiosa. A gente tem isso dentro do nosso grupo. Pessoas que são mais tranquilas, pessoas que já são mais ansiosas, né? Preocupado, tem uma preocupação já mais dentro da sua própria personalidade. Paulo, eu falei aqui uma hipótese de que Paulo seria essa pessoa com a inclinação mais ansiosa em realizar a obra de Deus, e agora ele estava confinado, estava preso. E ele talvez teve essa experiência nesse lugar de confinamento, uma experiência com Deus, de experimentar a paz, a doçura da graça de Deus, da alegria, mesmo no momento dessas dificuldades extremas. E ele passa isso para a igreja de Filipos. No capítulo 1, versículo 28 a 30, ele alerta que mesmo as lutas, as oposições, que são terríveis pela causa do evangelho, que aquela igreja poderia ter uma vida feliz, até porque o tema da carta aos Filipenses é a alegria, né? É o tema da alegria. Em muitos momentos, Paulo destaca a questão da alegria. Então, o que a minha tese, né, a minha proposição na mensagem, foi que em Cristo é possível a gente superar essa ansiedade. Possível. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E pensamos, então, quais foram as atitudes, né, que devemos tomar para que a gente venha superar essa ansiedade e viver uma vida de alegria e paz. Na semana passada, falamos de 3 atitudes fundamentais. Primeiro, aprender a praticar o amor de Deus, os versículos de 1 a 5, e eu destaquei aqui o perdão. Segundo, aprender a confiar em Deus, versículos 6 e 7, e eu destaquei a oração. E no terceiro, aprender a pensar na perspectiva de Deus. Eu destaquei a meditação. Então, perdão, oração e meditação são atitudes fundamentais para superarmos a ansiedade no meio do caos, da pandemia que está instalada, e para termos uma vida de paz e alegria, apesar das circunstâncias. Hoje veremos mais 3 atitudes. Então, a quarta atitude que eu destaco está no versículo 9. A atitude de aprender a observar os servos de Deus. Versículo 9 diz o seguinte: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo está falando aqui de discipulado. Paulo, sempre que fundava as igrejas, ele discipulava e formava líderes. Ele deixava o ensinamento das escrituras e também ensinava com o seu próprio modo de vida. É o que eu explico do treinamento formal e do treinamento informal. O discipulado formal é quando você senta com o discípulo e ensina as escrituras sagradas. E o ensinamento informal é quando você, no dia a dia, na dinâmica, o discípulo observa e aprende com os seus próprios atos. Então, Paulo utilizava no discipulado esses 2 métodos, o formal e o informal. E assim o apóstolo estava ordenando a igreja, era uma ordem, né? Tudo que vocês aprenderam, ponham em prática. Ele estava ali falando com a igreja de Filipos para praticar esses ensinamentos dos quais eles foram discipulados, treinados, tanto de forma formal como informal. E nessa obediência, nessa observância, o Deus do Shalom, Deus da paz, estaria com os irmãos, trazendo exatamente essa paz e essa alegria, né, diante de um caos social, diante de uma situação adversa. Isso, então, nos leva a pensar, irmãos, que muitas vezes mergulhamos na ansiedade doentia e na falta de paz na alma porque temos dificuldade ou nos distraímos em praticar os ensinamentos bíblicos e também temos dificuldade em imitar bons hábitos de nossos líderes ou dos nossos tutores. Seja por negligência ou por arrogância, acabamos sucumbindo.
Negligência porque não nos aplicamos a colocar em prática o que ouvimos da palavra de Deus. Às vezes a gente sai do culto no domingo, na pregação da palavra, e alguém pergunta qual foi o texto, a gente já não lembra, porque nós não nos aplicamos a observar a palavra que está sendo pregada como um conselho de Deus e acabamos negligenciando e não aplicamos isso na nossa vida. Não praticamos, como o Tiago diz, que muitas vezes a gente é ouvinte e não praticante. E a arrogância da nossa parte, por não nos submetermos, imitarmos e aceitar o conselho dos outros, dos mais experientes na fé. Por exemplo, eu dou o exemplo sempre dos adolescentes que têm esse problema, né? Todos nós temos, mas adolescentes que se acham donos da verdade. Eu tenho uma filha em casa adolescente e sei o que é. Quando você tenta ensinar, quando você tenta aplicar, mostrar com a sua própria vida, mas ele sempre diz assim, que é isso? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. E quando você vai ver, aquela pessoa acaba caindo num abismo, acaba caindo de ansiedade, e você depois não pode dizer, olha, eu te avisei. Não, é porque nós precisamos de humildade nos relacionamentos, entendendo que Deus usa também as pessoas para trazer conselhos sábios, e quando nos aplicamos, colocamos isso em prática, muitas vezes somos poupados de problemas maiores, e o problema aqui destacado é essa ansiedade doentia que pode nos levar a um pânico e levarmos a até mesmo problemas graves de saúde, né? Então somos exortados, irmãos, a ouvir com os nossos ouvidos e a olhar, observar com os nossos olhos, ouvir os conselhos da palavra de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus com mais cuidado, com mais zelo, com mais dedicação, e também a ver e observar e imitar os bons hábitos. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que a gente é tão rápido em imitar os comportamentos que trazem prejuízo para a nossa vida? Por quê, né? Os bons hábitos das pessoas, da vida das pessoas, nós temos dificuldade. Aqui está o segredo para uma vida de paz, de alegria, né? Para nos prevenirmos da ansiedade, ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, imitar aqueles tutores e líderes que têm nos acompanhado. Quinto, atitude para superarmos a ansiedade e viver uma vida de paz, aprender a contentar-se com o que temos recebido de Deus. Versículo de 10 a 13. Vou ler só um trecho, por causa do tempo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me ou a contentar-me com o que tenho, né? Aprendi a contentar-me com o que tenho e a adaptar-me a toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Né? Versículo 11 e 12 que eu li aqui. Paulo está dizendo que aprendeu a se contentar com o que ele tinha. Ou na escassez, ou a bonança, ele se alegrava em todos os momentos. O segredo dele era que a confiança dele estava em Deus, que o fortalecia para lidar com as coisas que ele não podia mudar. Por isso ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 13. Por exemplo, em Deus ele podia viver contente na escassez, na dificuldade. A fonte da alegria, esse talvez aqui, o Dr. Russell Shedd, no seu livro, né, Comentários sobre Filipenses, das Cartas da Prisão, ele vai dizer que esse aqui é o centro vital, né, para lidarmos com a ansiedade, com os problemas, as preocupações. É esse segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. É de ter a Deus como a suficiência da sua alma. E eu lembro aqui do Salmo 23, versículo 1, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Às vezes, quando a gente usa na versão nada me faltará, a gente acha que o Senhor é meu pastor, tudo que eu quiser eu terei porque ele é meu pastor. Não, a ideia do Salmo é de que se ele é o meu pastor, eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu preciso.
E eu posso não conquistar a casa própria, eu posso não conquistar aquele carro, eu posso não conquistar uma vida mais abastada, eu posso não ter aquilo que desejo, mas se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então, é a linguagem dos levitas no Antigo Testamento, né? O Senhor é a minha porção. Porque os levitas não tinham direito a ter as posses das terras. E eles diziam, a minha porção é o Senhor. A minha herança é o Senhor, portanto, nele esperarei. Talvez o segredo, o centro aqui dessa mensagem, seja ter o Senhor como a suficiência, a alegria, o prazer e tudo para a sua alma. Então, seja na necessidade, seja na escassez, seja na alegria, seja na tribulação, seja na riqueza, na pobreza, seja qual for as circunstâncias, nada poderá roubar a alegria e a paz do seu coração. Por quê? Porque você tem tudo que você precisa, você tem Deus. Ele é a fonte do seu sustento, da graça e da misericórdia e da paz no seu coração. Então, é isso que aprendemos com o apóstolo Paulo, quando ele diz que aprendeu a se contentar. E, irmãos, por que a nossa sociedade, nós estamos doentes? Porque a nossa sociedade é insaciável, não se contenta com nada. É a sociedade consumista, é a sociedade que nunca está satisfeita. Deseja um telefone moderno e compra, daqui a pouco mas ele quer mais, ele quer mais. Ele quer aquela roupa de marca, quer a vida mais abastada. Nunca está satisfeito. Uma geração insaciável, murmuradora, que não está satisfeita com o que tem. Nós precisamos aprender que a nossa porção, a nossa herança é o Senhor. Portanto, nele devemos esperar. Nele devemos estar a nossa alma satisfeita em Deus, nele. E, por último, aprender a cultivar a gratidão em Deus. A sexta e última atitude, aprender a cultivar a gratidão em Deus. Versículo 14 a 20. Só vou ler o versículo 14 e o 18. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Recebi tudo e o que tem é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Em meio a grandes tribulações e confinamento do apóstolo Paulo, ele tem a capacidade de não ficar focado no seu drama, nas situações das suas adversidades e ficar murmurando. Não, Paulo tem um coração grato, ele consegue perceber a bondade, a provisão de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. O apóstolo reconhece que a ajuda dos irmãos são as providências de Deus e nutre assim em seu coração um sentimento de gratidão para com o povo de Deus, com os irmãos. Amados irmãos, a ingratidão gera amargura e ansiedade. E acredito que essa ingratidão, que gera amargura e ansiedade, vem de um coração egoísta, individualista. É isso que leva à ingratidão. Porque as pessoas estão tão preocupadas nos seus dramas, nos seus problemas, né, no seu próprio umbigo, que se esquece de perceber os detalhes. Eu estava conversando com um irmão essa semana e ele estava me falando desse período de pandemia, o quanto de dinheiro ele perdeu. E ele comprou um patrimônio e, por causa da pandemia, logo em seguida teve que vender. E aí, o que eu quero destacar, a fala dele, ele disse assim, rapaz, foi providência de Deus eu poder vender esse patrimônio, porque foi a gordura que eu precisava para continuar vivendo a minha vida aí no período da pandemia. E eu fiquei pensando com ele o seguinte, ele poderia focar o seguinte, olha só, eu perdi tudo, eu perdi dinheiro, olha a situação, reclamando com Deus. Não, ele parou para agradecer a Deus que aquele patrimônio que ele tinha adquirido, mas teve que vender, foi a solução, foi providência de Deus. Mesmo perdendo dinheiro, mesmo diante da situação caótica da sua vida, ele conseguiu enxergar e agradecer a Deus. Então é esse espírito de gratidão, olhar, observar os detalhes nas pessoas, o que Deus tem feito, mesmo no momento, o que você está passando nessa pandemia? Eu perdi muita coisa, pastor, eu sofri muitas perdas, muitas situações adversas, mas o que você percebeu de graça, de providência de Deus? Aprenda a agradecer.
pare de murmurar, agradeça. É isso que traz alegria e essa paz que excede todo o entendimento e que guarda a nossa mente e os nossos corações. Portanto, irmãos, nesse tópico, o sentimento de gratidão é o resultado do tópico anterior, do contentamento que você tem em Deus. Se você não tem contentamento em Deus, você não tem gratidão no coração. É uma coisa que está ligada à outra. A expressão da gratidão, portanto, revela o nosso nível de contentamento em Deus. Então, se você quer se prevenir desse mal que atinge mais de 19 milhões de pessoas no Brasil, seja agradecido também a Deus. Seja agradecido às pessoas. Seja agradecido porque percebendo a provisão nos detalhes da sua vida. Deus está no controle da sua história. Cultive esse sentimento e essa atitude em sua vida. Não importa o que você esteja passando, esteja vivendo, aprenda a agradecer a Deus e a alegria do Senhor e a paz do Senhor vai invadir o seu coração e você terá essa suficiência em Deus. Então, que você possa dizer como o apóstolo Paulo, posso em Deus, posso todas as coisas no Senhor Jesus, que me fortalece. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Pastor Márcio, pode utilizar esse tempo, né, para pedir ao senhor para fazer a oração e fazer as considerações finais também, por favor. Amém, meus irmãos. Que bom que temos um tempinho para fazer o momento de oração, lembrando dos irmãos que estão doentes, né? Não sei como que anda aí o relatório dos irmãos, né? Mas continuar orando por esses irmãos. E eu queria trazer um outro tópico em oração, que a gente continuar orando pelo Pantanal, né? Para que Deus possa estar enviando chuva para aquele lugar. É uma coisa que eu tenho me preocupado, tenho me angustiado, tenho colocado em oração. E deveria ser a preocupação da Igreja do Senhor Jesus. Vamos orar por isso, e orar pelos irmãos, orar pelo novo módulo que está por vir, orar pelos alunos novos. Aqui estou vendo o aluno novo aqui, o Ellison. Seja bem-vindo, Ellison, nossa capela. Seja bem-vindo aí aos nossos estudos no Betel Brasileira, família betelina. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui. Acho que só o Ellison está nos representando os alunos novos hoje. Tá? Que Deus abençoe, tá? Seja bem-vindo, Ellison. Em nome de Jesus. Vamos Amém. orar. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, só me chamar no privado lá para a gente resolver as situações. Pai, obrigado pela tua palavra que nos traz refrigério à nossa alma, que nos traz força para continuar a nossa jornada, que é difícil, que é árdua, mas contigo podemos vencer, Senhor, na força do teu Espírito, pela tua graça. Pai, como nós pregamos, tudo que falamos não é baseado, nós não vamos alcançar tudo isso baseado na nossa força, Senhor. Baseado na motivação, na nossa força humana, mas é pela graça do Senhor. E nós pedimos a tua graça para que possamos seguir um pouco mais, seguir além e vencer, superar todos esses males que atingem a sociedade. Pai amado, eu quero também pedir, te agradecer pela vida dos nossos alunos novos, o Ellison, que está aqui. Pai, e tantos outros alunos. Queria também te pedir, ó Deus, pelo nosso próximo módulo que está por vir, pelos professores, pela direção do seminário, por todos os alunos, por aqueles que estão doentes, passando por momentos difíceis, que o Senhor possa estar sustentando todos eles, ó Pai. Te pedimos e oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.